No final da década de 90, a Juventus de Turim montou uma grande equipe que marcou época, chegando em 3 finais consecutivas de Champions League. Os placares dessas finais, porém, também marcaram época por não serem os melhores em todos os jogos para a velha senhora. Sobre isso, nós contamos a história no Grandes Times. O primeiro recorte da nossa história é na temporada 1995-1996, quando o time comandado por Marcello Lippi tinha como seu capitão Gianluca Vialli e como grandes destaques Antonio Conte, Didier Deschamps, Ciro Ferrara e, claro, Alessandro Del Piero iniciando a sua carreira. Esse time, que foi vice-campeão italiano e campeão da Supercopa da Itália, faria história na Champions League ao trazer o segundo título da orelhuda para Turim. A campanha europeia da equipe bianconeri foi bastante marcante. Na fase de grupos, primeiro lugar, deixando o Borussia Dortmund em segundo. Aliás, é importante guardar esse time alemão para o futuro. Na década de 90, essas duas equipes se enfrentavam bastante vezes, como por exemplo na final da Copa da UEFA de 93, quando a velha senhora também teve a melhor. Mas no futuro a gente vai contar um pouco sobre outro jogo marcante entre essas duas equipes. Na fase de quartas de final, uma virada incrível em cima do Real Madrid, depois de sair perdendo no Santiago Bernabéu para virar na então casa da Juve, o estádio Delle Alpi. Na semi, 4-3 no Nantes no agregado, em um jogo muito difícil para os italianos. E na final, os atuais campeões do Ajax de Louis van Gaal. As finais de Champions League para a equipe da Juventus, nessa época, sempre foram complicadas, até mesmo quando venceu. No tempo regulamentar, 1-1 para a equipe italiana contra os holandeses, e nos pênaltis, uma vitória por 4-2. Esse era apenas o segundo caneco da história do clube na Champions League. O primeiro havia sido 11 anos antes, na emblemática tragédia de Heysel. Aliás, esses 2 canecos, até hoje, são os últimos desse time. Apesar de que bater na trave virou uma sina para eles. A temporada 96-97 prometia ser muito melhor. Afinal, chegavam grandes reforços como o atacante Vieri, o também atacante Boksic e, claro, o grande craque Zinedine Zidane, uma joia do futebol europeu que surgia como o grande talento daquele time que já era talentoso. Vialli deu adeus e o capitão então se tornou Antonio Conte. Os 6 primeiros meses foram um sonho para aquela equipe. Campeão mundial em cima do River Plate e da Supercopa da UEFA, liderando a Série A e passando na fase de grupos com uma certa tranquilidade, deixando o Manchester United em segundo. Aliás, esse é outro adversário que você tem que guardar para o futuro dessa história. Quartas de final e semifinal da Champions League daquela temporada também foram fáceis para o time da velha senhora. Vitórias tranquilas sobre o Rosenborg nas quartas e na semifinal um reencontro com os então rivais da final passada. 6-2 no agregado em cima do Ajax. A final reservava um certo freguês daquela década, o Borussia Dortmund. Favoritíssima, a Juventus tinha tudo para levar o segundo título consecutivo para casa. Seria o primeiro time a conseguir isso desde o Nottingham Forest no final da década de 70. Mas eles não contavam com a astúcia dos atuais bicampeões alemães, comandados pelo técnico Ottmar Hitzfeld. Na final, em Munique, 2-0 no primeiro tempo com 2 gols de Kalle Riedler. Na segunda etapa, Del Piero entra e coloca fogo no jogo com um gol que poderia ser o início da virada italiana. Porém, o técnico Ottmar Hitzfeld tirou um coelho da cartola, colocando Lars Ricken em campo. 16 segundos depois da sua entrada, aconteceu aquele que foi um dos gols mais emblemáticos da história das finais da Liga dos Campeões. Final de jogo, 3-1 para o Borussia Dortmund, se tornando o terceiro time alemão da história a conquistar a Champions League. Esse era o primeiro caneco da equipe aurinegra. Na temporada 97-98, vão embora Vieri e Boksic e entram Edgar Davids e Pippo Inzaghi, que no futuro ainda seria ídolo dos rivais do Milan. Acontece que o time iria para mais um título da Supercopa da Itália, e assim como na temporada 96-97, também seria campeã italiana. Na Champions League, porém, aquele esquadrão com Deschamps, com Conte, com Del Piero e agora Davids, além de, claro, Zinedine Zidane, também chegaria à final.
mas, novamente, um azarão seria uma pedra no sapato. Na fase de grupos, o Manchester United de novo pelo caminho, mas dessa vez os Red Devils levaram a melhor ficando em primeiro no grupo. Nas quartas, um duelo difícil contra o Dinamo de Kiev, mas que no agregado acabou parecendo bem tranquilo, 5-2 para a equipe italiana. O problema viria na semifinal, contra uma excelente geração do Mônaco de Thierry Henry, que no jogo de volta lá em Mônaco quase eliminou os italianos, não fosse o tão aclamado gol fora. Na final viria então o Real Madrid, em busca de uma quebra de um jejum de mais de 30 anos. Aquele time do Real Madrid que viria enfrentar o Vasco no final do ano no Mundial e que viria ganhar dos próximos 4 anos mais 2 Champions League, não era ainda tão badalado como a gente lembra hoje. Pelo contrário, era um azarão naquela decisão. E quem fez o gol do título foi bem um herói improvável. Mijatovic marcou o gol solo daquela partida e fez com que os merengues voltassem a conquistar a Champions League, afastando aí um tabu de mais de 30 anos, 31 anos desde a sua última conquista, seu 7º título de Champions League. E a Juventus, bem, conquistaria seu 2º vice-campeonato seguido. Chegamos então à última temporada desse recorte, 1998-1999, que terminaria de forma trágica para os italianos. O time conseguiu apenas ficar na 7ª colocação no campeonato italiano e dependia de um título na Champions para conseguir uma vaga na próxima edição do torneio. No meio da temporada chegou o Thierry Henry, que então quase foi algoz no ano anterior, para ser mais um reforço no ataque estrelado e brilhante da velha senhora. Na fase de grupos, o time não teve problema. Passou em primeiro e foi enfrentar o Olympiacos nas quartas, onde, apesar do placar agregado, também não teve tantas dificuldades. 3-2 e vaga na semifinal contra o Manchester United, rival em sua chave nos 2 anos anteriores. Após o empate em 1-1 no jogo de ida em Old Trafford, tudo parecia bem encaminhado para os italianos, quando eles abriram 2-0 ainda na primeira etapa dentro de casa. Eles não contavam apenas com uma grande atuação do time montado por Alex Ferguson, com Beckham e York brilhando. Virada por 3-2, e o United iria para a final, onde conquistaria nos acréscimos a virada em cima do Bayern de Munique no Camp Nou e se sagraria campeão da Champions League pela 2ª vez em sua história. No ano seguinte, a Juventus não conseguiu vaga na Champions League, mas foi para a Copa Intertoto e conseguiu a taça. Bem, depois de 2 anos seguidos com vice e uma derrota traumática na semifinal, nada melhor do que alguma conquista internacional para acalmar os ânimos em Turim. Oi! Voltei com uma série antiga de 2 anos atrás, voltei para o YouTube depois do Por Trás dos Clássicos e num cenário novo. Aí, essa quarentena bacana, cabelo enorme, meio ridículo, um pouco mais de papada, tudo bem que a câmera engorda um pouquinho, mas voltamos com os vídeos quinzenais, agora do Grandes Times. Aliás, quinzenal eu nem vou dizer para vocês que vai ser quinzenal. Quem sabe aí eu dou a louca e faço semanal. Toda quinta-feira ou de 15 em 15 dias, às 11 da manhã, no seu canal, no meu canal aqui no YouTube. Para quem não sabe, o Grandes Times foi uma série que eu montei em 2018, com vídeos sobre times da Copa do Mundo, que fizeram grandes campanhas, mas que não foram campeões. Assim como a Juventus não foi campeão em 3 anos, bateu na trave na Champions League, apesar do título de 96, que a gente conta lá no início do vídeo. Vamos ter mais times que ganharam ou não títulos, e que não tem tanto espaço, não são tão contados. A gente tem como inspiração, claro, o brilhante podcast de Leandro Yamin e Paulo Júnior, Meu Time de Botão, que conta com muito mais detalhe do que eu contei aqui nesse vídeo bem curto, histórias sobre grandes times. Espero que vocês gostem, mandem para os seus amigos, fiquem em casa nessa quarentena, um grande beijo, curtam, compartilhem, comentem, sugiram times. A lista já está montada, mas quem sabe uma 3ª temporada não vem aí, não é mesmo? Grande beijo, até a próxima, fiquem de casa assistindo a gente e eu fui!